puxãozinho. Dá um help, uma guinchadinha. Muito boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui novamente, pela segunda vez. Deisirene era uma menininha da Califórnia, ela tinha 10 anos de idade, quando a sua missão terrestre se findava. Por 4 dias, mais ou menos, antes do seu desencarne, ela teve uma experiência, um fenômeno que eu estudo, eu já venho estudando há muito tempo, chamado visões no leito da morte. Também uma nomenclatura um pouco mais moderna seria visões ou experiências do fim da vida. Essas experiências do fim da vida, ou essas visões no leito de morte, quando a pessoa está por desencarnar, ela ocorre no mundo inteiro, entre homens e mulheres, independente de raças, de religião, ou se é adulto, ou se é criança. Então, todos nós, dependendo como a gente vai deixar essa vida física, provavelmente, eu vou dar alguns exemplos, provavelmente alguns de vocês viram ou até notaram o ser querido que desencarnava ou souberam de tal experiência. Então, em um certo momento, eu trabalhei com pacientes terminais como voluntário por 3 anos. Então, às vezes, isso aí é amplamente documentado nos Estados Unidos, é muito estudado, é um dos fenômenos que me fascina, porque nós temos isso escrito claramente no livro dos Espíritos. Daqui a pouco eu entro em detalhes. Porque quando faz 25 anos que eu pesquiso esses fenômenos, eu comecei a pesquisar no ano 2000. E eu só fui conhecer a doutrina espírita 4 anos depois, em 2004. Então, antes de conhecer o espiritismo, eu já estudava esses fenômenos chamados paranormais, vamos dizer assim. Tipo, experiências fora do corpo, o desdobramento, que a minha jornada espiritual teve início em função dessas experiências fora do corpo, que eu comecei a ter no ano 2000, espontaneamente, lucidamente. Então, é algo que eu venho vivenciando os dois lados da vida já há 25 anos. E eu estudei também, além dessas visões, a reencarnação e comunicação pós-morte, quando a gente recebe mensagens de um ser querido que partiu. Existem várias maneiras dessa comunicação. Uma delas é a própria visão do espírito. Alguém encarnado, ele recebe a visita de um ser querido desencarnado. Essa pessoa ela pode estar aí de corpo inteiro, ou parcialmente, como foi o meu caso, no dia da própria noite que meu pai desencarnou. Ele apareceu para mim no meu quarto, só uma parte do rosto, envolto em uma nuvem prateada brilhante. Eu amava, meu pai amo ainda, obviamente, e senti muito a falta dele. Porque foi meu processo de luto. Eu era apenas um adolescente, eu estava terminando a adolescência e entrar no meu último ano, 19 anos, o inglês é o teenager, que são os anos do teen, né? Então, 19, 19 é o último, depois vem o 20, então você termina a sua adolescência. E ele apareceu para mim. Eu confesso que eu tomei um susto danado. Eu fui a dormir com a minha mãe. E cheguei para ela na cama e ela estava lá com a minha irmã. Eu falei, mãe, vi o pai. Vou dormir aqui. Eu me assustei.
Depois ele teve outras aparições. Então, o que eu ia dizer é que nós temos a nossa doutrina espírita, sobretudo no Livro dos Espíritos, editado a primeira edição, 1857, nós temos essas informações da realidade da nossa imortalidade. E eu, sem saber, fui pesquisar cientificamente, e hoje, quando Kardec falou que um dos pilares do Espiritismo é a ciência, ele estava corretíssimo. Porque, atualmente, muitas universidades, inclusive uma aqui no Brasil, que é a NUPS, que o doutor Alexandre Moreira Almeida é um dos chefes, que estuda saúde e espiritualidade, e estudando amplamente, cientificamente, muitos desses fenômenos, ele que é um espírita, nascido em berço espírita, fervoroso, não só no Brasil, em muitas partes do mundo, fazendo esses estudos desses fenômenos, que nós chamamos paranormais, e apenas reforçando aquelas informações, os ensinamentos que Kardec teve através de Cestinha Espião, que escrevia as respostas às suas perguntas. Vocês conhecem essa história, não é? Quem estuda o Wesley, os ensinamentos da história do Espiritismo. Voltando à minha história, a história da Deise Irene. Então, em um momento, a pessoa que está desencarnando, e isso é muito comum, ela fixa o olhar em algum lugar. Por exemplo, se ela estiver no seu quarto, eu acompanhei meio que o desencarne de um primo, à distância, por telefone. E ele sabia que ele estava morrendo, eu conversei com ele, e uma das primeiras perguntas que eu fiz foi se ele estava vendo alguma pessoa. Como ele já sabia que ele me falou, eu estou para morrer, então eu perguntei para ele, você, para certificar, porque a presença de um ser querido no leito da morte é quase que já é certo o diagnóstico que o fim está próximo. Isso é muito frequente, realmente. Eu perguntei para ele, falei, você por um acaso está vendo pessoas mortas? Falei claramente, ele até riu. Ele disse que sim. Ele via a mãe dele do lado dele em acessos de tosse que ele tinha, porque ele tinha câncer no pulmão. Nós fizemos um trabalho depois, que eu perguntei para ele se ele estava pronto para morrer. Veja só a minha pergunta. E se ele queria morrer. Ele falou, não, se eu tivesse mais tempo, eu gostaria, porque eu tenho algumas coisas que eu ainda gostaria de fazer. Ele já estava totalmente ciente, ele estava de bem com a realidade dele, que era a proximidade da morte naquela ocasião. Mas ele disse, obviamente, que não. Eu propus, ele falou que ele tinha um buraco no peito que o câncer fez e vazava. Eu perguntei a ele se ele queria fazer um experimento comigo. E eu estudava também, juntamente com as minhas pesquisas, eu estudava, porque nós, como espírito que nós somos, nós temos um poder que vocês não têm ideia. Vocês não imaginam a grandeza que nós somos, a capacidade que nós temos de transformar as nossas vidas, a capacidade que nós temos de transformar até a nossa saúde. Pelo contrário, nós temos a capacidade de arruinar tudo também. Pelo menos por um tempo, até que a gente se dá conta que dói demais não fazer as coisas certas e que é melhor fazer direito, porque é mais gostoso. Então, eu propus a ele, e era um estudo que eu já fazia, e que ainda é feito, por exemplo, no caso dele, ele já estava pronto para morrer, ele tinha uma doença que já tinha determinado a sua existência aqui na Terra, e ele era jovem, tinha 43 anos, se eu não me engano.
Então eu dei alguns exemplos, algumas práticas para ele fazer, e uma delas, que foi a primeira, porque eu sabia que ele tinha tido uma vida muito difícil, muito traumática. Então ele tinha muito rancor. Ele tinha até com a sua própria maneira de vida, a sua vivência, que ele, no final, ele tinha, segundo ele, repugna. Então eu falei para ele assim, para você ter qualquer chance de melhoria à sua saúde, a primeira coisa que você precisa fazer é descartar todo esse lixo mental que você tem. Então você deve ter pessoas dentro de você que já te perseguem há muito tempo nas suas ideias, de quem você tem rancor, por exemplo. E você deveria perdoar essas pessoas. Ele falou, mas como que eu faço? Eu vou conversar com eles. Tem alguns que já tinham até falecido. Eu falei, você é consigo mesmo. É um trabalho que você faz com você mesmo, com a sua consciência. E ele começou a fazer. E eu falei para ele do que ele sentia, como ele tinha vivido. Eu falei para ele, mas isso não foi culpa sua. Foi uma missão, talvez, que você, obviamente, não gostaria de ter, mas foi algo que faz parte da sua vida e você não tem como fugir dela. Essa é a sua realidade. Não tem outra. Então, você não sabia naquela época, hoje você sabe que você tem mais consciência. Naquela época, você não sabia. Então, você tem que fazer todo o possível para eliminar, extinguir todos esses pensamentos que você tem aí grudado na sua consciência, no seu espírito ou perispírito, que está também se manifestando fisicamente e te fazendo sofrer. Ele aceitou. Aí eu falei, um outro trabalho que você precisa fazer diariamente, e ele estava acamado, ele não podia sair, eu falei que ele ficava a maioria das suas horas, na cama. Então eu falei, você vai aproveitar também esses momentos que você tem, que você não tem onde ir, e você vai fazer essa viagem dentro da sua própria consciência. Você vai se reprogramar, você vai se ver um menino saudável, passeando, brincando. Imagina-se em lugares paradisíacos. Se você não tem o que fazer um dia e você deitado sem onde ir, vá em uma praia maravilhosa, tranquila. Faça essas viagens mentais e imagina-se saudável. Vê-se correndo em uma praia linda, em uma manhã do sol, vendo o pôr do sol, uma manhã brilhante. Sinta-se lá e agradeça por tudo. Agradeça até pelo fato de você estar aí acamado, aí na sua ideia, até mesmo prontos para desencarnar. Ele falou, mas isso funciona? Eu falei, você só vai saber tentando. Não tem outra alternativa. Você quer tentar? O que você tem a perder? Você já sabe que da sua situação. A perder você não tem nada. E eu também indiquei de ter algumas frases para ele ver tudo assim, a positividade, é trazer uma energia positiva dentro de si. Então, uma delas eu falei para ele, escreva, eu sou saudável, por exemplo, e eu falei para ele, ali ao banheiro, tem um espelho, e eu falei, escreva essas mensagens, vê-se saudável, eu sou saudável. E agradecer é a primeira coisa que você tem que fazer quando você se levanta. E é a última coisa que você tem que fazer antes de você pegar no sono. Agradecer pelo que você é, por tudo e não importa. E ele levou isso
bem, ele fez muito bem feito. E eu ligava para ele, eu telefonava para ele semanalmente. Perguntava como ele estava se sentindo. Em 3 meses, o buraco já estava fechado, começou a fechar antes. Ele voltou no médico para fazer o exame, ele não tinha câncer. Sumiu. E nisso ele foi melhorando, e ele já foi quando ele conseguia, depois de um tempo, um mês depois, ele já conseguia sair, andar, etc. E ele começou a fazer aquelas coisas que ele pretendia fazer, visitar filhos, fazer uma outra coisa. Ele tinha um curso que ele queria terminar, e ele terminou. Faltava pouco, mas ele tinha aquela coisa que prendia. Então ele ganhou, tipo assim, uma sobrevida. E quando ele me falou um dia, eu me lembro até, falou: amanhã eu vou ao médico e eu vou fazer um exame, depois ele me dá o resultado. Aí eu falei para ele: bom, quando eu vou te ligar para saber do resultado. Aí eu liguei um dia para ele, ele falou assim: o câncer sumiu. Aí nós choramos juntos, né? Aí eu falei: e o que o seu médico falou? Ele disse que porque o médico tinha desistido dele. E foi por isso que ele falou. Ele falou: não deu certo, o médico desistiu de mim. Aí eu falei para ele: e o que o seu médico falou? Ele falou: olha, eu não sei, não tenho explicação de como o seu câncer você não tem, não mostra nos exames. Sempre tem uma sementinha, infelizmente, no caso do câncer. Aí ele falou: você fez alguma coisa diferente? Ele falou: bom, meu primo falou para eu fazer umas coisas lá que eu venho fazendo já há 3 ou 4 meses. Ele falou: bom, eu não sei o que é, mas pode ser que tenha ajudado. Mas ele depois tinha terminado a sua permanência na Terra, então o câncer voltou e muito mais forte ainda, e não demorou muito para ele desencarnar. E eu estava em São Paulo, aliás, em Miami, e ele morava aqui em São Paulo na época, mas nesse final de vida dele, ele foi para Jaú. Jaú tem um hospital que é uma referência de câncer no Brasil, chama-se Amaral Carvalho. Então ele era cuidado lá, mas ele só foi no final em cuidados paliativos. E aqui no Brasil, já acho que desde 10 anos atrás, é também um movimento que ele é até crescente, porque existe um período, e sobretudo a humanidade hoje em dia, que a gente está vivendo muito, né? Nós estamos ficando bastante aqui nessa encarnação. Teve um tempo que não passava de 40 anos, e nós passamos por essa fase também. Faz tempo. Hoje não, hoje a gente já tem, nós estamos aqui, né? Os super idosos. Então a gente vai ficando 80, 90 anos, quanto der. Então, mas quanto mais vai chegar uma época que vão ter certas doenças que não é um privilégio só dos idosos, também infelizmente acomete jovens, crianças, como a Deisirene, que nós vamos voltar na história dela. Então o Walter também passou a ter essas visões. E interessante que a primeira vez que eu perguntei para ele sobre se ele estava vendo algum parente desencarnado, que ele falou que ele via a mãe dele, aí eu liguei para ele, acho que mais ou menos talvez 1 ou 2 semanas atrás, e aí eu ouvi, normalmente eu não ouvia som nenhum, só ouvia a voz dele, porque ele estava morando com a ex-esposa dele, que era uma amiga, ela teve um poder transformador na vida dele. E ela era casada, mas ela ia lá com ele. Ela nunca abandonou. É uma coisa linda o relacionamento daqueles dois. E ela ficou com ele até o fim da vida. Então eu não via muito, era só ouvia ele. E um dia eu ouvi umas conversas assim no fundo. E aí ele me falou: eu tenho visitas. Aí, como eu tinha ouvido aquela conversa no fundo, eu falei assim: seus filhos? Ele tinha 2 filhos, um filho e uma filha. Seus filhos? Ele deu uma risadinha, falou: eles também. Meus filhos também. Eu falei: bom, aí eu captei, né, a mensagem. Eu falei: quem são os seus visitantes? Ele falou: tem 2. Ele falou espíritos, né? Tem 2
seres aqui, um em cada canto. O quarto dele não era muito grande, mas ele tinha um em cada canto, ele via um em cada lado. Aí ele perguntou, porque eu já tinha falado para ele, a minha primeira pergunta foi se ele estava vendo alguém. E ele falou, por quê? Eu falei, bom, esse é o indício. Aí a primeira pergunta foi, será que eu vou morrer? Ele viu as duas pessoas, os dois espíritos. Eu falei, bom, isso é certeza, porque ninguém vai escapar. Ele falou, não, assim, logo. Eu falei, bom, como a gente estava no início desse trabalho, eu falei, pode ser, mas eles podem estar aí também para te ajudar a se curar. Então, no caso, pelo menos nessa parte, foi esse uma do trabalho, das missões desses dois seres. Porque nós nem vivemos sozinhos e nem morremos sozinhos. Nós estamos sempre acompanhados. Nós não fomos lançados aqui para fazer esse trabalho reencarnatório, que não é fácil, nascido, vindo aqui, dado o nosso primeiro suspiro, levado para casa e depois largado ao Deus dará. Não. Nós somos acompanhados sempre durante a vida. Nós é que não percebemos. E nós temos sempre companhia. Nós somos, muitas vezes, nós somos livrados do perigo sem a gente saber. Talvez uma intuição que a gente pode achar que é nossa, mas não é. Nós estamos cercados de seres espirituais. Alguns deles não são muito assim, a nosso favor, mas na grande maioria das vezes, sim. E, inclusive, esses seres que nos acompanham, muitos são nossos seres queridos, já parentes que se foram, amigos que se foram, que fazem parte de nosso trabalho reencarnatório e que vieram quando em vida, estiveram em nosso meio para ajudar-nos a evoluir. Nossos avós, depois nossos pais e todos eles. E eles vão continuar com essa conexão conosco, porque são vínculos de amor que mães, filhos nutrem, constroem com a mãe muito mais, constrói ainda muito mais fortemente esse vínculo com o filho, que nós tivemos na bela música de nosso cantor aqui, esse vínculo, essa grandeza, esse trabalho das mães, e eles não nos abandonam. E nessas visões do leito da morte, voltando a da Deise Irene e os aspectos que eu vou contar para vocês agora, ele é comum em quase todos, inclusive quando chegar a nossa vez, se nós passarmos por esse processo também, se vocês se lembrarem dessa história aqui hoje, vocês notarão algumas similaridades. Bem, a Deise Irene, ela estava assim, ela estava na casa dela, ela ficava a maior parte do tempo na sala. E ela estava acamada, mas sempre o pai dela estava presente. Então nós estamos falando dos 4 últimos dias antes dela desencarnar, que não se sabia, só se sabia faz muito tempo isso, mas é uma das histórias mais lindas desse fenômeno que são as visões no leito da morte. E é algo interessante que crianças, eu vou citar também um outro caso depois, quando eles estão próximos da morte, eles sentem, eles sabem e eles aceitam, e eles também, como não estão sozinhos, eles sabem a ponto de dizer para os pais, essas crianças no leito da morte, consolando os pais, para que eles não sofram, porque ela fala com a certeza mais absoluta possível que eles continuarão vivendo. E depois da história da Deise Irene, eu vou contar um outro caso desse aí, que foi uma das pessoas que eu entrevistei sobre esse fenômeno, que é um fenômeno próximo a esse, que são as experiências compartilhadas. São seres queridos normalmente, às vezes eles estão presentes com as pessoas no leito da morte, e elas vão vivenciar o que o desencarnante está vivenciando. O exemplo que eu vou dar vai ser claro.
Então a Desirene estava na sala e em um momento ela fixa o olhar em um ponto da sala. Eu vi nas minhas experiências trabalhando com pacientes terminais isso ocorrer. E quando eles focam, eles veem algo tão grandioso que você vê a transformação daquela pessoa. E muitas falam que estão até vendo Deus ou Jesus. E a Desirene, então, de repente, ela para e ela foca, e o pai observa, ele nota o seu semblante, e ele pergunta: que foi, Daisy? Ela falou: é um espírito, é Jesus. Eles eram protestantes e eram muito fervorosos. E a Desirene, apesar da pouca idade, ela também ia sempre na igreja, estudava a Bíblia. Nesse período que ela estava para desencarnar, que ela estava acamada e tudo, ela não podia ir para a igreja, ela sempre pedia para a mãe ler trechos da Bíblia, que ela gostava, né? Aí ela falou assim, aí falou para o pai: e Jesus está me dizendo que eu vou ser um dos seus cordeiros. Aí o pai, eles aprendem, né, na religião, tudo, o cordeiro de Deus, aí falou: claro, claro, Daisy, todos nós seremos um dia um cordeiro de Deus. Não, pai, você não está entendendo. Ele está falando que eu vou estar com ele logo, logo. Aí ela fala: e você se lembra do Evangelho, no Evangelho de João, quando Jesus disse que ele ia deixar seus discípulos, mas que ele ia pedir ao Pai que enviasse um Consolador, nós temos isso na nossa doutrina espírita, que ficará com você. E ele falou para a mãe. E aí ela vai falar uma outra coisa muito bonita. Ela tinha um irmão que também morreu, ele tinha 6 anos de idade. Então a Daisy seria o segundo filho desse casal que desencarnaria, ambos em tenra idade. E ela o chamava de Ali, A-L-L-I-E, Ali. Aí ela disse: e o Ali está aqui. E ele está falando que é verdade. E que eu posso, às vezes, quando o Consolador vier, vir também. Ela fala. Aí ela fala para a mãe: eu vou estar aqui com você, mas você não vai nem me ver, nem me sentir. Mas eu vou falar com você em seu pensamento. Falando para a mãe e para o pai, na maior naturalidade. Então aí vão passando os dias, 3 dias, 2 dias, e fenômenos vão se intensificando. Então, em um momento, ela fala, isso também, crianças falam, e isso serve muito de alento para os pais, sobretudo para a mãe. Adultos também falam, e ela pergunta ao pai: pai, você está ouvindo os anjos cantarem? Isso tem uma certa frequência. O pai fala: não, Daisy, eu não estou ouvindo. São tantos, e eles estão todos por aqui. E ela tem uma irmãzinha, Lulu, é chamada de Lulu, e ela estava presente também. Aí ela pega e fala assim para Lulu: Lulu, não é engraçado? A gente falavam para nós que os anjos tinham asas, mas nenhum anjo aqui tem asa. Ela fala, aí a Lulu: mas como não tem asa? Como que eles vão voar? A Lulu era mais, tinha 8 anos. Como que eles vão voar até a Terra? Falei, não, eles não voam. Eles não voam. A gente pensa neles e eles vêm. É assim que o Ali vem aqui, o irmãozinho dela. Eu penso nele e ele está aqui, presente. E ele está aqui presente. Aí vai chega o dia.
e chega à noite. E esse é um outro caso da Deisirene, o que ela vai saber nas pesquisas, isso é comum, que o desencarnante ele sabe muitas vezes o dia e até a hora, porque eu acho que ele é comunicado, que eles vão saber como espírito quando isso vai ocorrer. Então, certa noite, a noite do seu desencarne, ela está lá na sala também. Tem um outro. Numa visita, um pouco antes, ela recebe a visita da professora dela, que ela estudava evangelização. E elas conversavam abertamente. E a Deisirene, ela estava totalmente de boa, como a gente diz aqui, né, com o que aconteceu. Aí a professora vem falar, e em um momento a professora falou, bom, Deise, que ela vinha, eu vim me despedir de você. Logo, logo você estará cruzando o Rio Escuro. Aí ela foi embora e o pai dela estava próximo. E ela pergunta para o pai, o que ela quis dizer com o Rio Escuro? Eu vou atravessar o Rio Escuro. Aí o pai explicou, tem na mitologia grega, que é um rio Styx, que você atravessa, que é uma divisão entre esse mundo e o submundo, que seria o mundo dos mortos. Aí a hora que ela entendeu, falou, não, ela está errada. Não tem rio, não tem nada. Não tem rio, não tem nada que separa, nem mesmo um véu. É tudo por aqui. Eu vejo os dois mundos. Eu vejo vocês aqui e eu vejo esse mundo onde eu vou entrar. É grande, é imenso e tem tanta gente, muitas eu conheço, algumas eu não conheço. Estão tudo por aqui. E nós temos, Kardec pergunta para os espíritos, onde é que fica o mundo dos espíritos e onde estão os espíritos? Tem um lugar designado no espaço para eles? Não. Eles estão por toda parte e frequentemente vos acotovelando e influenciando vocês muito mais do que vocês possam imaginar. E ela via tudo isso. Aí, de repente, ela pediu um espelho para a mãe dela, estava na cama. Aí ele pegou um espelho e ela olhou no espelho e viu-se franzina, magrinha. Aí ela falou assim, esse corpo já não me serve mais. Esse corpo é como o vestido velho da mamãe pendurado no guarda-roupa, que ela não tem mais uso para ele. Logo, logo, eu vou estar em um corpo espiritual, que é o corpo que eu vou, será o meu corpo. Aí ela fala, na verdade, eu já estou nesse corpo. E é com ele que eu consigo ver as coisas que eu vejo. E nós aprendemos também no Espiritismo, no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, chamado a dupla vista. E Kardec pergunta o que é a dupla vista. E os Espíritos falam para ele, é a vista da alma. Então, nesse processo do desencarne, como o corpo físico ele já está totalmente debilitado, e o espírito, que somos nós não temos um espírito, nós somos um espírito, nós temos um corpo físico que é temporário, mas nós somos um espírito e somos um espírito imortal. Então, o que a gente vê nessas situações é que aflora intensamente a nossa visão psíquica e por isso nós, no caso, é possível que nós veremos também, mas que quem conta vê através dessa visão psíquica seus parentes desencarnados que estão aí. E quando pergunta para eles o que é que eles estão fazendo aí, também nós temos essa resposta no Livro dos Espíritos. Eles estão aqui eles vieram me buscar e me acompanhar. E tem muitos casos que é interessante que quando está chegando o momento de desencarne, a pessoa que está desencarnando, ela abre os braços. Ela abre os braços. É muito normal isso também. Eu tive 2 casos na minha família. Porque certamente o espírito que o está recepcionando, quando é o momento, ele vai abrir os braços. Chegou a sua hora. Então a Deisirene, aí na noite, a Deisirene fala, são 8h30 agora.
Às 11h30, o Ali estava aí. O Ali está dizendo que às 11h30 ele vem me buscar. Aí ela fala para o pai, ela gostava de deitar no colo do pai, encostar a rosto no peito. Eu tive 2 filhas. E as minhas filhas faziam isso. E eu amava, simplesmente. Eu fiz muitas vezes elas adormecerem no meu peito. E ela falou, eu quero morrer no seu peito, pai. Quando chegar a hora, eu vou falar e você me pega. Aí passou o tempo, 11h15 da noite. Ela falou, pai, pode me pegar agora. O Ali já está aqui. Aí ela deitou-se no colo do pai. Quando deu 11h30, ela desencarnou. E ela certamente foi não só com o Ali, e não foi longe, porque era só um passo. Não tinha nenhum véu para ela cruzar. Ela já estava naquele ambiente, integrada, e com aquela recepção daquela grandiosidade que é a imortalidade. E é real, acreditem, é real. Eu venho tendo experiências assim, lúcidas há 25 anos. E vou lhe falar outra coisa. Não estranharemos muito, não. É apenas uma mudança de forma de vida. E como disse Emmanuel, que vai acontecer sem milagres e sem salto. A outra que eu ia lhe falar sobre a experiência compartilhada também de uma criança. E essa foi uma pessoa que eu conheci através de um amigo, em uma reunião, que ele sabia, era espírita também, que ele sabia dos meus estudos. Em uma reunião, um dia na casa dele, ele me apresentou essa senhora, jovem até. Aí ela estava me contando que ela tinha um filho, isso foi nos anos 80, um menino, que ele desencarnou aos 5 anos de idade. E ele era hemofílico, ele nasceu com aquela enfermidade de sangrar, etc. E precisava de transfusão de sangue constantemente. E foi uma época que estava ocorrendo a epidemia da AIDS. E ele recebeu uma transfusão de sangue contaminada. E ele, então, ele foi contaminado pelo vírus e ele acabou desencarnando pela doença aos 5 anos. Ele e a mãe, obviamente, ela estava desesperada, né, com o menino sofrendo. E o menino, ele consolava a mãe. Ele falou, mãe, eu não preciso mais ficar aqui. Esse era o tempo que eu precisava ficar aqui. E não adianta você chorar, nem ficar triste, porque não tem nada, absolutamente nada, que você vai poder fazer para mudar isso. E para te consolar ainda mais. E ele falava, ela contando para mim, eu imaginando meninos de 5 anos, você imagina a sabedoria, que era só apenas 5 anos de vida física aqui. Mas é um espírito já até aflorado que sabia do que ele estava falando. Eu vou lhe mostrar onde eu vou. Ele falou para ela. Aí, em um determinado momento, tinha a cama do menino, onde ele ficava no hospital, e tinha um sofá onde ela ficava, onde ela dormia. E aí, de repente, ela sentiu um sono muito forte. E ela precisou deitar. Ela deitou e apagou, fisicamente. Aí ela me contando. Ela sente-se saindo do corpo. Ela sai do corpo, flutua e encontra o menino no ar, com ela. E a toma pela mão e a leva em direção a uma luz. E quando eles se aproximam, é a entrada de um túnel luminoso, e tem aí na porta desse túnel um espírito esperando o menino. Aí o menino chega até a entrada,
ele fala para ela, é só até aqui. Você volta, eu vou. Aí ela desperta, levanta, vê o corpo do filho sem vida na cama. Essa é uma experiência compartilhada. Tem muitos casos assim, muitos casos assim. Então, voltando ao nosso tema da palestra, que era luto e imortalidade, nenhum adeus é para sempre, e também aí em vista do Dia das Mães, agora já no domingo, essas mães, como muitas mães nesse domingo, passarão o primeiro Dia das Mães sem um filho. Vai ser para elas e para muitas mães que já perderam filhos, não importa há quanto tempo atrás, uma dor muito grande. É uma dor que não tem nome, que é o título do livro que eu estou lançando. A dor que não tem nome, que é a dor de um luto, de uma mãe ou um pai, pela perda de um filho. E nós ouvimos na música também, na nossa música de nosso amigo, que o amor de mãe por um filho assemelha-se até o amor de Deus por cada um de nós, seus filhos. E não tem dor, não tem nome, e não tem, vamos dizer assim, cura até. Então, uma mãe enlutada pela morte de um filho, ela vai sentir, ela vai viver esse luto até o fim dessa sua existência. Possivelmente até aquele momento do reencontro outra vez, se o filho ou a filha ainda estiver encarnadas, que virá recepcioná-la ou recepcioná-lo. E isso, eu termino o livro, o último capítulo, é um reencontro de um tio meu, que ele perdeu o seu primogênito 10 anos antes de ele desencarnar, e sofreu muito. E no seu desencarne, ele vê seu filho o recebendo. E ele vai abrir os braços, como eu falei, e falar, me leva, me leva. E aí termina essa história dele, o reencontro. Então, aí certamente terminou o luto dele, porque houve reencontro. E ele descobriu que aquele filho cuja ausência o maltratou tanto, aquela dor que maltratou tanto, foi a ausência dos olhos físicos. Ele não via seu filho, como Deisirene fala para a mãe. Eu vou vir te visitar, você não vai me ver, mas eu vou conversar, eu vou falar com você em seu pensamento. E talvez você me ouvirá. Então, o luto, no caso, o meu luto foi filial com o meu pai. Foi o mais intenso que eu tive, já faz um certo tempo. Mas eu atravessei esse luto. Nem sei direito como, porque eu era muito ocupado, eu acabei sendo o chefe da família, porque eu era o mais velho, tinha que trabalhar, tinha que estudar, não tinha nem tempo. Então, o tempo que eu tinha, eu conversava com o meu pai à noite, ele me ajudou muito em espírito, ajudou muito na minha caminhada, mas aí eu consegui atravessar até, foi realmente uma experiência mais transformadora da minha vida, principalmente naquela fase da minha vida. Então, houve uma transformação, onde eu cresci muito em função da minha participação total no processo do funeral, principalmente. Eu receber a notícia, ter que reconhecer o corpo, comprar caixão, comprar flores, comprar túmulo, e nem dinheiro tinha, e tinha que comprar prestação na Vila Nova Cachoeirinha. Na época estava até moderno, que era um cemitério que não era horizontal, né? Muitos têm aqueles túmulos grandes, aquele não, aquele era verdinho, enterrava lá, punha grama em cima e tá tudo bem. E meu pai era motorista de caminhão, e ele nunca teve um carro próprio, e era o sonho dele. Então, quando eu tinha 18 anos, eu trabalhava no banco,
e ele também trabalhava, nós de alguma maneira conseguimos fazer um sacrifíciozinho e guardar algum dinheiro. E o dinheiro que a gente estava guardando era para comprar o tão sonhado carro dele. Isso também foi um momento transformador na minha vida, o momento que eu assinei o cheque para dar entrada no túmulo que eu ainda tinha que pagar o restante das prestações, com o dinheiro que ele queria comprar o carro. Aí eu fiquei imaginando, olhando aquilo e pensando, estou enterrando o sonho e o enterrador e o sonhador no mesmo túmulo, no mesmo momento. Isso também foi para mim um momento transformador. E muitas vezes o luto, a perda, isso vê-se claramente nos estudos. Tem muitos estudos feitos sobre como a pessoa a travessia do luto. E mesmo em mães, mesmo em dores terríveis, porque o luto, o sentimento, ele tem muito a ver também com a pessoa, com o emocional daquela pessoa, com a experiência, com a vivência. Eu sei por conhecimento, porque proximidade com espíritas que acreditam na vida após a morte, que perdem ser querido, e percebe-se que, pelo menos aparentemente, tem uma maior facilidade em aceitar aquilo, porque acredita na continuidade da vida. Então, mesmo pessoas que não têm esse sentimento, esse conhecimento, a perda ela tem um poder transformador. Porque é uma situação, no meu caso, foi também, e no caso de mãe, mais ainda, porque não poderia haver tido na vida dela algo tão drástico, tão profundo, tão forte, tão desorganizador da vida do que a perda de um ser querido. A partir daquilo, muitas coisas que antes ela achava importante, as trivialidades, as fofocas, as coisas, tudo coisas mesquinhas, perdem o sentido. E ela se transforma. E muitas delas, ao analisar a sua vida, e tem muitos casos conversando com pais, que eles utilizam aquilo, não só a dor, a transformação, eles aumentam o seu sentido de compaixão, sobretudo pela dor alheia. Então ele vê em muitas outras pessoas sofrendo algo que ele sente no seu âmago, a mãe ou o pai, e carrega com isso 24 horas por dia, de manhã à noite. A intensidade varia dependendo do tempo, da carga emocional. Mas essas perdas também têm esse poder transformador. E muitas, se a gente analisar as nossas vidas bem, esses momentos que para nós têm um impacto negativo, por exemplo, seja a perda de um ser querido, ou seja, talvez um divórcio, ou a notícia de uma doença grave, ou um infarto que a pessoa acaba se vendo próxima da morte. Então, são impactos que ela, para um momento, é como eu chamo isso de chacoalhões de Deus, onde ela passa a reaver ou rever a sua vida, as suas prioridades. E se isso me tiraria a vida? Então, são momentos que têm esse poder de nos despertar para algo, para um trabalho, até que nós, como espíritos e espíritas, nós entendemos que nós programamos, ou pelo menos, não, se não totalmente, uma parte, a nossa reencarnação. E nós aprendemos no Espiritismo e também em pesquisas que eu fiz, pessoas que passam por certas experiências, sobretudo as experiências de quase morte, e chega um momento ela vai rever a sua vida por conta desse impacto. Então ela vai observar na sua trajetória atual que ela poderia estar vivendo, fazendo coisas
melhores ou mais positivas do que ela está fazendo. Então, esses impactos a despertam para ela rever a sua vida. E isso vem, então, de encontro com a programação da nossa reencarnatória que nós fizemos, e nós viemos para cá para mudar coisas que nós não fizemos bem feito em outras vidas, ou até mesmo nesta vida que ainda não estamos fazendo. Então, Kardec ele pergunta para os espíritos se nós vamos fazer essa avaliação ou reavaliação da vida depois que quando a gente desencarnar. E eles vão dizer, vão sim, e você vai ver como você viveu a sua vida, ou suas vidas, porque nós podemos rever outras também para ver se a gente está indo direitinho, se a gente está indo bem. E você vai observar, você vai ver coisas que você precisa melhorar na sua vida. E você vai pedir uma outra encarnação e Deus, na sua bondade e misericórdia, lhe vai conceder. Então, esses impactos, incluindo o luto, tem esse poder, tem essa força. Então, um dos meus trabalhos, eu tenho 2 missões nesta vida, ou nesse restante de encarnação. Um deles é proclamar a realidade da imortalidade nossa, do nosso espírito. E da realidade de que a morte física destrói apenas o corpo físico. E que nós continuaremos a nossa existência. E um outro é fazer tudo o que for possível de acordo com as minhas coisas que eu tenho, dentro das possibilidades de minhas capacidades, fazer o máximo que eu possa para ajudar a aliviar o sofrimento humano. Então, eu uso oportunidades, como estar aqui falando com vocês, através dos meus livros, etc. Então, um que eu vou lhe falar, porque nós não temos manual de como viver a vida. A gente vai viver ou fazer coisas por tentativa e erro, por escolhas. Nós vamos fazer escolhas boas, nós vamos fazer escolha errada, e tudo que a gente não fizer bem vai doer, porque traz as suas consequências. Então, nós não precisamos esperar chegar o fim da vida para rever as nossas vidas e mudar o que precisa ser mudado. A revisão de nossas vidas deve ser feita diariamente, como Santo Agostinho ele fala no Evangelho. Fazei como eu fazia. Todas as noites, quando eu me deitava, antes de dormir, eu repassava os que eu fiz durante o dia. E eu procurava ver se eu, de alguma maneira, magoei alguém ou fiz mal a alguém. E que o que eu determinava que não foi bem feito, o que deveria ser feito melhor, eu corrijo ou tento corrigir. Nós deveríamos fazer isso também. E todas as noites, para o nosso próprio bem. E eu vou encerrar, eu também parece que se vocês quiserem, alguém quiser fazer alguma pergunta, comentário, não sei se a gente tem tempo. Sim. Combinado 9 horas, aí deixa mais espaço aí. Para algumas perguntas. Ok. Bom, vocês sabem. Isso, porque tem muita coisa para falar. Normalmente precisamos de mais tempo. Mas tem alguma dúvida, algum comentário, pergunta que vocês queriam que eu possa responder ou não? Boa noite.
Eu preciso falar aqui ou não? Okay. Porque tem um botão aqui, ou o botão caiu? Ah, ok. Então tá bom. Isso é super, super interessante. Porque nesse processo existem algumas fases. No momento, por exemplo, que a pessoa recebe o diagnóstico que tem uma doença terminal e que não vai ter cura. Então, a primeira reação normalmente é a negação. Ela nega, isso não pode estar acontecendo comigo. Mas vai acontecer porque não tem jeito. E depois, então, ela vai ficar irada, ela vai ficar com raiva. Pode ficar com raiva de tudo. Com raiva, normalmente, Deus é o primeiro a receber. A receber a carga da ira dela, porque Deus está fazendo isso comigo. E tem mais alguns. O último vai ser a aceitação. Vai ser a aceitação. Porque ela vai até fazer, na próxima vai ser a barganha, ela vai tentar negociar com Deus, e falar, se você me der mais uma chance, eu vou mudar a minha vida, vou ser bom, vou fazer o bem e tal. Então tem isso aí, isso é muito estudado. E no final tem, então, a aceitação. Em muitos casos, sobretudo, os mais fantásticos são essas experiências no leito da morte. E a pessoa ela vai morrendo de medo, ela vai tendo um processo. Nesse processo do corpo físico, ele vai perdendo a sua energia e ele vai perdendo o corpo físico, ele já está fechando. É igual um aparelho que ele começa a se desligar, né? Você começa igual o piloto de avião, quando ele estaciona o avião, ele começa a apagar, até parar o motor. Então, o corpo físico ele faz isso também. Uma das primeiras coisas que o corpo físico faz nesse processo, quando está aproximando, ele rejeita a comida. O primeiro alimento aí, para vocês, que ninguém gosta de picanha, né? Não. O primeiro aí vai ser a picanha, sobretudo a gordurosa. Ele já não quer mais, ele não aceita mais. E depois vão vindo também outros tipos de alimentos, vegetais, tudo. Chega um ponto que ele não quer comida nenhuma. Ele não quer alimento nenhum. E nem água. E isso ele não está, o corpo não está com fome. Eu vi pessoas doentes, pacientes terminais com esposa querendo socar a papinha na boca do marido. E ele ele não queria. Porque ele não precisa mais. Ele não precisa. É um processo do espírito de desligamento dele. Então ele não precisa mais. O corpo vai morrer. Não tem jeito. E ele vai tendo, então, essas visões. E essas visões, primeiro, ele começa a ter. Chega um momento que eles têm pressa de ir. Eles querem ir. Eu estou pronto, vamos. O abrir dos braços é um. Agora, tem aquele... Isso é bom saber. Foi bom que você fez essa pergunta, porque eu vou falar para vocês o que precisa ser feito para você ir tranquilo, de braços abertos. E eu observei, e isso também é muito estudado, e pessoas conhecidas que eu pedia para observarem o desencarne. As pessoas que têm pendência, sobretudo aqueles que magoaram seres queridos, quer fisicamente, emocionalmente, mentalmente, que seja. E aqueles que causaram sofrimento ao outro, a esses seres queridos, que traz aquilo em si e que não teve a humildade de pedir perdão. Ou alguém que ele possa ter sentido que o ofenderam e ele guardou aquele rancor, e apesar daquela pessoa ter pedido perdão, ele, no seu orgulho, não perdoou. Ele vai sofrer, ele vai resistir. Nesse trabalho paliativo, que é multidisciplinar, ele tem médicos, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos, e tem também aqueles que trabalham com a parte espiritual. Esse era mais o meu trabalho. A presença, essa coisa toda. Nada a ver com religião, nada a ver, porque tinha pacientes de todas as religiões. Nós vamos oferecer um apoio, uma presença, segurar a mão, ou estar lá
naquele momento. E nesses casos, o assistente social, ele tem um trabalho de tentar localizar as pessoas, porque ele vai falar: eu queria ver meu filho, eu queria conversar com o meu filho, faz 10 anos que eu não o vejo, nós terminamos assim. E eles vão tentar localizar aquelas pessoas com quem ele tem pendência e que ele precisa pedir, fechar o ciclo. E às vezes eles conseguem, às vezes eles podem vir visitá-lo pessoalmente. Quando não é possível, ele tenta de alguma maneira ou fazer um FaceTime, ou ligar um telefonema, ou alguma coisa. Então, quando isso ocorre, que o ciclo ele não vai ser inteiramente fechado, porque ele vai levar aquele sentimento até para outra vida, mas depois vai ser consertado, vai ser diluído, tal. Quando não é possível, ele vai levar aquela. E tem casos que o paciente terminal, o corpo já devia ter morrido faz tempo, mas ele não morre. Ele não morre porque ele fica esperando até que ele consiga para ver se aquela pessoa com quem ele tem que resolver aquela pendência apareça. E esse pessoa das pendências que dificulta são aqueles seres queridos que concordaram em virem juntos como família para resolver primeiro pendências, acertar coisas que deveriam ser acertadas e ajudar um ao outro a evoluir. Esse é um trabalho de cada membro da família. O trabalho do marido e o trabalho da mulher ou do namorado, da namorada, é ajudar um ao outro a evoluir. O trabalho dos pais é ajudar seus filhos a evoluir. E dos próprios filhos dos pais. Porque a nossa trajetória, ela é evolutiva e nós já vimos nela o longo tempo. A gente não tem ideia do que nós já vivemos. E estamos hoje em nossa melhor versão. Eu vou encerrar aqui com... Então, fala. Eu só queria me lembrar do que eu vou falar. Diga. Qual a recomendação que você pode dar, falaria para uma pessoa, para as pessoas que estão com essa dificuldade, com estruturas, que não vão cada qual de processo, mas quando o processo acaba trancando um pouco mais, faz então, o processo do luto, sobretudo o luto parental, ele é assim, o luto em si, ele não tem prazo para terminar. Não tem prazo. E um pai ou uma mãe que perde um filho, ela nunca mais será a mesma antes. Então, o momento que ela recebe a notícia, ou seu filho, ele desencarna por uma doença até longa, que se arrasta, mas acaba desencarnando, aquele momento é um momento de ruptura. Aquela pessoa nunca mais será a mesma que ela foi antes. Jamais. Aquela versão antiga dela é coisa do passado. O que vai iniciar é uma outra versão dela, totalmente diferente. Ela vai perder não só a presença física daquele filho, mas também outras coisas simbólicas, aquele futuro imaginado, o que ela imaginava viver com aquele filho. Ele indo para a escola, terminando a escola, realizando aquele sonho que ele falava que queria ser, ou médico, ou engenheiro. Então aquilo já não vai existir mais, vai existir o vínculo e o amor. Quanto mais o intenso o amor, e o amor de mãe normalmente é muito intenso, mais intenso será a dor. Mas isso prova que quanto mais intensa a dor, mostra a intensidade do vínculo.
que vai existir sempre. A ausência vai ser uma presença constante na vida desses pais. E não tem maneira correta de vivenciar ou atravessar o luto. Faça o que pode. As pessoas, amigos, etc., bem intencionados, muitas vezes eles vão vão tentar, assim, com boas intenções, por exemplo. Né? E uma das coisas que a gente aprende é não falar para uma mãe, um pai, ou para ninguém enlutado. Ele terminou o seu trabalho, terminou sua partida, ou ele está em um lugar melhor, Deus quis assim. Ou, mas você tem outros filhos, você pode, coisas desse tipo, se for um cônjuge, perdeu um cônjuge, você é jovem ainda, e você ainda vai se apaixonar por outro, pode ocorrer, obviamente, mas não existe, viver como pode. Então, sobretudo uma mãe, ou um pai, ele vai viver cada dia a partir daquele momento, como ele pode viver. Vai ter sofrimento. Com o tempo, e o tempo não é prazo, ele pode ser longo. Vai ter momentos, lampejos de luz dentro daquela dor que ela pode utilizar. Porque a própria natureza, a própria vida, ela exige movimento. Nada é estático no universo. Nada. Então, vai existir dentro da sua própria constituição, do seu próprio espírito, aquela necessidade de continuar seguindo. E ela vai acabar continuando, ela vai acabar seguindo. Atravessa-se o luto. Muitas vezes pode demorar muito. Eu vou responder a sua especificamente, porque esse luto que você comentou, ele tem um nome, que é um luto demorado ou um luto complicado. Nas desviações. Tem vários nomenclaturas assim, mas esse é um luto complicado, porque normalmente ele extrapola o que normalmente se uma pessoa enlutada teria pelo menos um pouquinho mais sabor em continuar a vida. Então, alguns falam de 2 anos, mas isso depende de pessoa para pessoa, da sua constituição emocional, espiritual, etc. Porque aí também depende de como a criança, o filho desencarnou. Se o pai, muitos deles, é muito comum sentir-se culpado por alguma coisa, mesmo que ele não tenha culpa nenhuma. Então, ele tem aquela ideia que se eu tivesse feito diferente. Então, esse sentido, esse sentimento de culpa naquilo que ele poderia ter feito diferente, pode também ainda exacerbar a sua dor. E não é uma autopunição, porque nós não somos oniscientes e nós não temos condição de mudar o destino de ninguém, a não ser aceitar. E no caso de luto complicado, ou prolongado, uma das alternativas mais aconselháveis seria procurar auxílio profissional. E tem pessoas, tem psicólogas, terapeutas especializados na terapia de luto, que pode ser de grande valia, em vez de atravessar sozinho. Ninguém precisa atravessar o luto sozinho. E normalmente, aqui tem também, eu sei, nos Estados Unidos é muito comum, você ter grupos de pais enlutados. Inclusive, nós temos um que é dedicado especialmente a pais que perdem filhos, que chama Amigos Compassivos. Então, eles se reúnem, tem capítulos em várias partes dos Estados Unidos, onde eles se reúnem na cidade, tipo, uma vez a cada 2 semanas, depende do grupo. E aí, pais enlutados vão participar e vão, então, conversar e trocar experiências. E vão se ajudar, como eles passaram, como eles estão passando. Então, nós vimos, eu fiquei impressionado, se você vai no Instagram, por exemplo, se você vai lá e procura grupos de luto, impressionante o tanto que tem, impressionante.
e a gente vê os vídeos, terapeutas conceituados até, e com milhares de seguidores, que se dedicam a isso, no caso na terapia do luto, que pode ser de grande valia. Vamos lá, mais duas perguntas. Leonardo e a Margarida, encerra. Bom, a minha pergunta, ela vai de encontro para falar, mas só que contrário. As pessoas que ficam, você se refere a equipado, mas eu me refiro ao que vai, que nem todos espertam exatamente naquele momento. A pergunta é sobre suas experiências, né? Então, eles também estão, de certa forma, enlutados lá. Então, você tem um exemplo de Jesus, então, ao reaparecer para Maria, ele fala, não me toque. Emmanuel recomenda 72 horas para a cremação, né? E não haja a cremação antes de 72 horas, porque o corpo, o espírito, ainda está muito ligado à matéria. Mesmo que morta, mas ainda está se adiantando. A minha pergunta é se você tem, qual seria a sua experiência nesse sentido, sobre algum tipo de revelação, tanto aqui no Brasil como em Miami, que é o lado mais científico dentro do Brasil. Então, o que você teria a dizer nesse sentido? Sobre o tempo do desencarne e a cremação. Tá. É interessante isso de 72 horas, e fizeram essa pergunta para mim um podcast, acho que anteontem, essa questão das 72 horas. Monges budistas, eles também pedem essas 72 horas antes da cremação, sobretudo aqueles que são mais profundos, que são mestres, etc. Inclusive, um deles, ele estava em um hospital, e ele estava para desencarnar, ele sabia, e ele instruiu o pessoal do hospital e também aqueles que o acompanhavam, para que eles esperassem as 72 horas para ele ser cremado. E, segundo o relatório médico, eles observaram que dentro dessas 72 horas, eles estavam examinando o corpo dele, medindo a temperatura, e eles observaram um calor na região do coração dele. E deveria estar totalmente frio, né? Mas existia essa diferença de temperatura naquela região. Porque, segundo esse monge, o monge budista, eles acreditam, obviamente, na vida após a morte e na reencarnação. E esse monge em específico, ele pediu para que não lhe dera nenhum remédio, alguma coisa que alterasse a sua consciência. Ele não queria nada. Por quê? Porque esses monges, eles têm tem um livro, que é o livro tibetano da morte, que eles têm uma parte que um outro, também monge, não necessariamente precisa ser, ele vai ler aquela passagem, porque ele vai direcionar o monge que está desencarnando, aí ele vai sair do corpo lucidamente. Então, ele sabe, então ele vai trabalhar, ele sabe que o corpo está morrendo, ele começa a trabalhar a sua saída do corpo como espírito consciente. E nisso ele precisa focar, ele tem como foco uma luz. Então, a luz é onde ele quer ir. E ele tem um tempo determinado para chegar naquela luz. Nesse percurso, entre onde o corpo está, onde ele vai sair, e a luz, que ele vai entrar na dimensão espiritual, ele vai passar pelas regiões mais baixas da Terra, no caso. E ele pode ter, se ele não tomar cuidado, ele pode ser influenciado ou até possam interferir em sua caminhada espíritos inferiores que habitam essas regiões inferiores. Então, no caso, quem ele está acompanhando, ele está falando, não se descuide, preste atenção na luz, vá direto na luz, não se deixe distrair. Então, ele vai fazer essa caminhada. E ele utiliza essas 72 horas
Mas todos nós, todo ser humano, todo desencarnado será acolhido do outro lado. Boa noite. Aí a família relaxa, vai embora, e aí a melhora da morte, que aquelas orações estão presentes. Isso é verdade? E vou lhe falar, tem um caso de um garoto, ele tinha uns 13 anos de idade, e ele estava em coma. Ele teve uma doença, ele estava em coma, e não tinha cura, ele ia desencarnar. E a mãe, os pais eram muito fervorosos, e eles rezavam muito. Então, costumeiramente, iam os pais e eles traziam os amigos da igreja no quarto para rezar para o filho, para a melhora do filho, para o filho não ir. A lucidez da morte. O menino, de repente, desperta do sono, do coma, fala: mãe, pai, eu agradeço tudo que vocês estão fazendo por mim. Eu agradeço o seu amor, eu agradeço as suas orações de coração, mas parem de rezar que vocês estão me atrapalhando. Eu preciso sair daqui e vocês não me deixam. Então, reze para que eu vá em paz e me liberte. Eles fizeram o contrário e ele desligou e desencarnou. Esse não é só um caso. Muitos casos tem família, os familiares, aí no quarto e atrapalha o desencarne da pessoa. Tem muitos casos. Isso acontece muito também em madrugadas. Então, o desencarnante, como espírito, está fazendo todos os esforços para sair e não sai. Aí ele espera, tem essa lucidez, agradece, conversa, e tem um caso também que era um caso de um jovem, um menino. Ele falou: mãe, você não precisa ir no banheiro não, ou alguma coisa, pode ir que eu estou bem. A mãe sai para ir, vai tomar um cafezinho, um break. Ela vai, quando ele volta, ele está desencarnado, ele está um pouquinho morto. É fantástico, nós somos grandiosos, só ter consciência disso. Obrigado, muita paz a todos. Obrigado. Os livros você vai tirar fora. Ah, tá. Isso. Eu acho que precisa tomar uma água, sabe? Tem um copo. Acho que tem um copo aí na chupéria. Muito obrigado. Meus irmãos, então é isso. Agradecemos demais, mais uma vez, Ademir Serrano. E quem puder contribuir com esse trabalho dele maravilhoso, ele está com os livros lá fora, tá bom? Depois vai autografar também. E muito obrigado pela presença. Até segunda-feira na palestra. Que Deus abençoe. Feliz Dia das Mães. De pé as mães. Quem são mães? E agora vamos dar uma salva de palmas para Viva as Mães! Todo amor, que Deus abençoe.